Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e mergulhar numa reflexão super profunda, baseada no belíssimo ensaio de Sérgio Cavalcante Para os Filhos Sem Mãe, uma reflexão visual sobre a ausência e a presença. Hoje, a gente vai explorar juntos esse peso tão único do luto e, claro, o poder absurdamente duradouro do amor materno. É uma experiência humana universal, e a ideia aqui é guiar o nosso olhar por palavras que, sim, tocam na ferida, mas no fim das contas trazem um conforto totalmente inesperado. Vamos pensar juntos na justaposição marcante que rola nessas datas. De um lado, a gente tem aquele Dia das Mães típico, com todas aquelas expectativas tangíveis, não é? As flores compradas de última hora, aquele almoço de domingo com a mesa cheia, as fotografias antigas nas redes sociais tentando traduzir um amor sem tamanho. Mas, do outro lado, existe a realidade nua e crua do luto. Para milhões de pessoas, a data amanhece de um jeito bem diferente, marcada por uma imagem fortíssima, a cadeira vazia. É uma quebra de expectativa brutal entre a festa coletiva e a quietude de quem lida com essa ausência. Parte 1. O peso da ausência. Muito além da saudade. O próprio autor define isso de um jeito brilhante. Ele diz que a falta da mãe é outra matéria. Ela não ocupa só a memória, ocupa o corpo e a alma. Isso não é apenas uma força de expressão, é a descrição exata de como a falta faz peso fisicamente mesmo. É aquele nó na garganta que aparece do nada. É o impulso, quase infantil, de pegar o celular querendo ligar para um número que já não atende mais. Aquela vontade genuína de contar sobre um resfriado bobo, uma injustiça no trabalho ou uma pequena vitória do dia a dia, só para ouvir aquela voz que tornava tudo provisoriamente suportável. Parte 2. A organizadora do medo. O papel da presença na infância. É super interessante notar a diferença entre a força de uma tempestade e a atitude de uma mãe. O verdadeiro superpoder materno nunca foi parar a tempestade com as mãos ou ter o dom de controlar o tempo. Basta lembrar daquele cenário clássico de terror na infância: vento forte, chuva batendo na janela, a luz piscando. A resposta dela não era sentar e explicar meteorologia ou criar um plano de contingência complexo. Ela apenas existia. E a mágica era exatamente essa. Simplesmente por ela estar ali, presente na casa, o terror perdia força. A existência dela, por si só, organizava o nosso medo e diminuía drasticamente o tamanho de qualquer trovão. Parte 3. Tempestades da vida adulta. A sofisticação das crises. E então a gente cresce, certo? Só que o ponto crucial é que no meio de todas aquelas ansiedades burocráticas da vida adulta moderna, onde a gente veste a capa da maturidade para assinar pilhas de documentos, pagar um mar de impostos, discutir a política atual ou ligar para o advogado, a nossa essência humana não muda tanto assim. Quando a coisa aperta de verdade, diante de dores profundas ou noites difíceis, uma parte escondida lá no fundo reverte na hora para aquela mesma criança com medo no escuro. Aquela criança que fica esperando desesperadamente o som familiar de passos se aproximando pelo corredor. E é aqui que a reflexão de Cavalcante traz uma verdade que é, francamente, extraordinária. Para quem carrega a dor dessa ausência enorme, o mais fascinante e reconfortante é que esses passos no corredor às vezes continuam a chegar. Pois é, eles não vêm pisando no chão físico da casa, mas eles chegam de um jeito muito real. Parte 4. As instruções invisíveis. O legado nos gestos cotidianos. Nós conseguimos traçar esse legado deixado por elas através de pequenas descobertas no nosso dia a dia. É como um passo a passo totalmente involuntário. Começa quando a gente se pega repetindo uma frase exata que ela dizia, sem nem planejar. Depois, avança por um gesto inusitado de paciência que surge do nada e entra na nossa rotina mais banal, como no ato automático de dobrar uma toalha de um jeito específico ou preparar um prato com aquele mesmo tempero inconfundível. E culmina numa calma, uma calma tão profunda que com certeza não se aprende em nenhum livro ou universidade. No fim das contas, são gestos dela, operando ativamente através de nós. Tudo isso bate perfeitamente com um conceito sensacional abordado no ensaio: a teologia doméstica. Mas o que é isso, afinal? É elevar aquela presença inegociável e a sabedoria silenciosa de uma mãe ao patamar de algo sagrado. A gigantesca maioria delas fez isso sem diploma universitário, sem grandes teorias ou palestras motivacionais. Foi uma teologia erguida inteiramente com coisas do dia a dia, a sabedoria da panela no fogo, o remédio na hora certa, as horas de silêncio e, acima de tudo, a garantia de que, mesmo morta de cansaço, ela estava ali. Essa presença simplesmente sustentava o mundo. Parte 5. O primeiro abrigo iluminado. A presença que a morte não afasta. Chegamos então a uma constatação que é fortíssima.
A falta acende a presença. O Dia das Mães, para quem vive com essa ausência, machuca muito, não tem como negar. Mas a grande virada é que ele também consola. É um paradoxo lindo, porque a ausência não apaga a memória, ela revela. O tamanho do vazio que a gente sente acaba mostrando o quanto aquela presença continua acesa e viva lá dentro. Certos amores são tão absurdamente grandes que continuam trabalhando sem parar na gente, muito tempo depois da despedida física. Vale muito a pena destacar o peso poético dessa frase. A mãe se foi, mas deixou uma lâmpada acesa no corredor da alma. Essa memória, que fica tão entranhada na gente, serve como um lembrete constante de que a mãe representa nosso mesmíssimo primeiro abrigo no mundo. A pessoa se foi, mas o abrigo continua de pé, com a lâmpada acesa, oferecendo conforto e sustento toda vez que a tempestade da vida adulta resolve voltar. E para fechar nossa análise de hoje, fica uma grande provocação para levarmos conosco. Quando paramos para olhar a fundo as nossas próprias jornadas, quais dessas instruções invisíveis continuam iluminando o corredor da nossa alma hoje? É simplesmente maravilhoso perceber que aquela presença que organizava tudo no início não desapareceu. Ela segue lá, apaziguando os nossos medos. As lâmpadas continuam acesas, firmes e fortes, guiando os passos de quem fica. E com essa reflexão, a gente se despede por aqui. Até a próxima!